Meus irmãos, graça e paz, excelente semana já, em nome de Jesus, iniciando mais uma, a qual o Senhor nos dá a oportunidade. Queremos nela poder louvar, glorificar e também crescer, na presença do Senhor, poder realmente ser um instrumento de glorificação do nome do Senhor. Então, te desejo uma excelente semana. Hoje o nosso capítulo de hoje é o capítulo 14. O capítulo 14 ele trata para nós de duas situações muito interessantes. A primeira questão sobre o reinado de Amazias, que sim é um homem que crê no Senhor, segue alguns dos caminhos do Senhor, não segue por completo, como o próprio texto vai dizer, mas a gente percebe que ele age em alguns pontos, tendo a base como os decretos, a lei de Moisés. Então nós vemos Amazias ainda ali tentando reagir em algumas situações. Mas por outro lado, a gente vê também subestimando, sabe, agindo de qualquer forma, sem zelo. Não, parece que a ideia é que parece de um homem que tem fé, mas lida de qualquer forma com ela, não leva muito a sério. E essa é a primeira questão que eu pego, que nós temos fé, precisamos ter fé, mas também precisamos lidar com isso com muita seriedade. Não dá para usar isso de uma forma aleatória ou até mesmo de uma forma leviana, de qualquer forma. Ah, não, eu tenho fé, isso vai acontecer. Não, como eu sempre tenho para mim, sempre tenho dito aos irmãos, que a fé ela nos move, ela precisa nos mover. A fé não é algo estático. Pensarmos em água, água é muito bom, mas uma água parada, ela traz um sério problema. Ela traz sérias doenças, sérias situações, não é mais potável. Agora, quando a água está em movimento, ela é benéfica. Quando a água está no copo e ela se movimenta para o meu organismo, ela me faz bem. E eu entendo que a fé é da mesma situação. A fé, ela vai sempre nos levar a mover, mas esse movimento temos que sempre parar em que direção eu estou indo, em que rumo eu estou indo, para que eu não seja pego de surpresa e também não venha a estar lidando com a fé de qualquer forma, de qualquer jeito, de qualquer maneira. Então precisamos tomar muito cuidado em relação a isso. Na segunda parte nós vemos aí a questão do reinado de Jeroboão, aonde já vem totalmente agora alguém que vai totalmente contra aos princípios do Senhor. E aí a gente percebe mais uma vez, em todo o texto, na metade do texto, a gente vê ali Deus sempre ainda dando uma expectativa, Deus sempre mostrando ao povo que Ele quer agir, que Ele quer mover, que Ele quer restaurar, mas sabemos que nenhuma restauração é fácil, ela passa por um processo, e muitas vezes as pessoas querem restauração, mas não querem passar pelo processo. Como colocamos ontem no culto à noite, as pessoas querem amadurecer, mas não querem envelhecer. Querem amadurecer, mas ficar na mesma idade. Quer ter, de repente, a experiência que muitos irmãos têm tendo 18 anos. Seria maravilhoso. Quanto, de repente, a gente poderia acertar muito mais, mas isso não acontece. Então há um processo, e a restauração é um processo, e muitas vezes Israel fugia desse processo, queria uma solução rápida, e Deus não dá. Mas um segundo ponto que eu vejo aqui em Jeroboão 2 é a paciência de Deus. Como Deus tem paciência com esse povo, mesmo vendo todo o pecado, porque a gente para pensar, por que Deus não destrói esse povo? Por que Deus não pega e fulmina esse povo de uma vez só? Como havia colocado para Moisés no deserto, olha, desse povo aí eu vou acabar com eles e faço uma nova geração. Moisés ele intercede e depois disso nunca mais vemos Deus colocando esse tipo de situação. Então vemos, por mais um momento, a paciência, a longanimidade, a misericórdia de Deus agindo. Só que o que a gente vai perceber no decorrer de toda a história de Israel, que a paciência de Deus tem um limite. Tem um limite. E em algum momento Deus vai agir. Por isso que eu aprendo com isso, como não subestimar a minha fé, como não usar a minha fé de uma forma sem sabedoria, de uma forma leviana. Eu também não posso agir assim com a paciência de Deus. Tem coisas que a gente sabe que a gente precisa mudar, que a gente precisa melhorar, que a gente precisa fazer, mas fica depois. É como se nós estivéssemos testando Deus. E isso chega um momento que chega o seu final. Então é algo que eu creio que nós precisamos observar, e aquilo que Deus de repente tem tratado com o nosso coração, aquilo que Deus tem nos levado a fazer, que não vamos esperar amanhã, mas que possamos traçar aí um curso, traçar um trilho, para que juntos possamos crescer na presença do Senhor. Amém, meus irmãos? Deus abençoe. Mais uma vez, uma semana muito, muito abençoada na presença do Senhor. Fiquem todos com Deus em nome de Jesus.